Olá, pessoal! Nesse momento histórico no Brasil, o conceito de democracia está sendo mais necessário do que nunca. Nas redes sociais, por um lado, há quem defenda que a democracia está em risco. Do outro lado, aqueles que defendem que a maioria, democraticamente, pode se fazer representar mesmo a revelia do restante. Com todos os problemas decorrentes da polarização, o conceito de democracia participativa se apresenta como um meio de construção de diálogo entre aqueles que estão dispostos a evitar ou resolver os problemas. Para aprofundarmos esse tema, convidamos você a assistir e compartilhar esse episódio nas redes sociais. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ele é sociólogo, advogado e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. É pesquisador e professor na Universidade do Estado de Mato Grosso e desenvolve trabalhos com temas como relações entre poderes estatais, discurso e poder. Vamos entrevistar o Dr. Lúcio Lorde. Professor, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao programa. Olá, Ivan, obrigado pelo convite. O tema é pertinente, né? A democracia representativa, a democracia por procedimentos, a democracia como participação é um tema sempre pertinente. Eu acho que nesse momento ela é principalmente pertinente porque as pessoas elas não estão conseguindo conversar, elas não estão conseguindo entender e as pessoas têm concepções nas redes sociais, pelo menos, muito distintas do que é democracia. E eu acho que esse programa traz essa oportunidade, principalmente porque você pode esclarecer a gente. E como esse é um programa de divulgação científica, a primeira pergunta sempre é a mais básica. Afinal de contas, o que é democracia participativa? Perfeito. Democracia participativa é um conceito. Primeiro, a gente tem que partir disso, né? Como conceito, ele tem um histórico, então isso vem muito antes de nós, da nossa existência, vem antes dos últimos séculos, tá? E vem se complexificando, vem mudando também os sentidos do que é essa democracia. Existem experiências bem anteriores que vão nos dizer o que é democracia, mas há uma característica muito própria da ideia de democracia, tá? Ela é ocidental. Então, esse é um conceito que nós formamos a partir do Ocidente. Isso significa que o que nós materializamos, o que nós pensamos como uma democracia participativa, não necessariamente é compreendido do outro lado do mundo, em outras sociedades. Ou seja, dentro de outra base cultural, essa compreensão de organização do Estado pode ser vista de maneira muito distinta. Exatamente. A própria noção de Estado é bastante diferente de uma sociedade para outra, né? Agora, o que nós entendemos como democracia participativa, ele tem um momento histórico, né? Ele vai aparecer especialmente depois da Revolução Francesa, né? Estamos falando de uma mudança histórica, política, uma mudança também do modo de pensar da sociedade, onde a ideia de participação da população nos rumos do Estado e nos rumos da sociedade ganha espaço no discurso, nas preocupações, tanto de pensadores quanto de próprios gestores, né, e na coletividade. Então existe esse movimento, ele é ocidental, tá? Ele não vai ser igual em outras partes do mundo. Nós aqui na América, nós vivemos isso de um modo diferente, isso respinga em nós de um modo diferente, mas de fato o berço dessa discussão é a Europa industrializada que passa por uma mudança. Então é um mito ou uma crença infundada a ideia de que a democracia vem da Grécia Antiga, de Roma? Com certeza, né? Existe uma tentativa muito grande de fazer uma ligação entre a ideia de democracia hoje com a participação que se tinha, por exemplo, né, entre os gregos, tá? Então, se nós olharmos, por exemplo, a República de Platão, que é uma das obras que temos como referência, a participação das pessoas naquela sociedade não chegava a 5%. Mulheres, por exemplo, jamais foram pensadas como pessoas que pudessem participar daquela democracia, né? Então, pensar uma democracia sem mulheres hoje... Então, o conceito básico da democracia é que todas as pessoas que fazem parte ou que são capazes de fazer parte de uma sociedade, elas devem participar desse processo, é isso? Essa ideia é muito interessante, é por aí, tá? Então, o que é a ideia de democracia? Na medida que você passa por uma revolução industrial e que mais pessoas saem do campo e vêm para a cidade, elas começam a ganhar espaço, começam a ganhar voz, né? Falamos de uma situação de empobrecimento geral e de um momento em que essa pobreza ela aparece aos olhos, ela salta aos olhos da coletividade, porque ela vem do campo
para a cidade. O campo sempre foi muito pobre, né, mesmo durante o período medieval, mas essa pobreza ela se concentra nas cidades que estão sendo formadas com a industrialização, grandes cidades. Como Paris, por exemplo. Como Paris, né, como Londres e tantas outras cidades. Existem cidades que não são tão expressivas como nomes, mas que elas se formam durante a industrialização, por exemplo, pelas minas de carvão. Né? Então essa população que começa a se aglomerar, elas começam a gerar o que a gente chama de problema social. Esse problema social vai ser identificado entre 1750 e 1850. Então, nesse período, isso se torna muito latente e as demandas desses grupos, né, que são resultado de um modelo de êxodo, de uma espécie de êxodo rural, essas demandas começam a aparecer. E elas aparecem num momento muito propício, um momento em que você tem um grupo que ganha poder, né, que a gente vai chamar dos capitalistas, os donos das empresas, eles ganham poder e essa capacidade deles decidirem as coisas é limitada por um modelo de Estado onde você tem principalmente a ideia da monarquia. Isso, é isso que eu acho que para o pessoal de casa entender é muito importante. Quando o conceito de democracia surge, ele está se contrapondo ao modelo que existia no caso, que era o poder centrado na mão do rei. E o rei concentrava todos os poderes, tanto o que deveria se fazer, como deveria se fazer, e criava as leis e criava o julgamento, né? Então a democracia ela surge em contraposição a isso porque a população nas cidades estava passando fome, é isso? Em parte sim, né? Mas a ideia que nós temos hoje de contrapor a participação democrática à ideia de monarquia, ela também é um pouco limitada, um pouco equivocada. Porque na medida que nós passamos pela Revolução Industrial e que colocamos alguns poderes, né? Napoleão Bonaparte é o grande exemplo disso, nós substituímos uma monarquia por um modelo de república. Tá? Esse modelo de república, na verdade, assim que ele se constitui, ele não abre para a participação da coletividade. Né? Então, a própria discussão sobre democracia, ela tem servido historicamente muito mais como uma bandeira de luta de um grupo contra outro, e na medida que esse grupo se coloca no poder, ele volta a recentralizar o poder. Há uma questão de comportamento natural da busca de um equilíbrio entre esse jogo de poder ou não? Democracia, ela é um instrumento para dar equilíbrio ou não? A democracia depende da análise, tá? Mas existe um pensador muito interessante que é o Maquiavel. Tá? Então, Nicolau Maquiavel faz um histórico muito pertinente sobre o que ele chamaria de revoluções na sociedade, mudanças, transformações. E ele vai falar de 3 sistemas de poder, né, dentre os quais a democracia é um deles. E nessa análise histórica que ele faz, então ele pega documentos, ele pega textos de longa data e ele analisa essas sociedades e ele mostra que esse tipo de participação democrática, um tanto diferente do que nós temos hoje, claro, ele é uma etapa, ele é um momento que, de fato, em termos de organização humana, nós passamos por processos nos quais nós queremos encontrar líderes para fazer as coisas pela gente. Encontramos nele uma representação, nos identificamos nele e delegamos a ele poder. Né, poder, exatamente. Em outros momentos, nós nos revoltamos com essas lideranças e queremos o poder de volta. É nesse sentido que eu perguntei se há um jogo que busca um equilíbrio. Não necessariamente. Não necessariamente, claro, porque a ideia do equilíbrio, na própria convivência humana e na formação do Estado, ela não aparece. A própria formação do Estado, essa coisa política que nós construímos, né, e um dos modos de gerir esse Estado é a participação democrática, ele não é o único modo, não é o mais duradouro, não é o mais antigo, mas é um dos modos, tá, de gerir o Estado. Ele também passa por alterações que são decorrentes em muito da formação do Estado. Bom, você está colocando que o elemento do jogo de poder ele é fundamental para entender o conceito de democracia e de democracia participativa. E você coloca esse jogo de poder como a democracia como um ambiente onde esse jogo pode acontecer e que não necessariamente vai encontrar um equilíbrio, ou seja, não necessariamente ele vai ser justo, né? Mas as pessoas, de qualquer forma, vão ser captadas por ele, nesse modelo, pela questão de se sentirem representadas e de abarcarem ideias. Mas você também falou sobre outros modelos de organização da sociedade, de organização do Estado, como por exemplo? Como, por exemplo, a monarquia. A monarquia é um modelo de organização do Estado.
Mas existem... Mas pode ser Pode ser monarquia democrática como é na Inglaterra. Pode. Pode ser feudalista. Feudalista não, uma monarquia absolutista, como foi antes da Revolução Francesa. Pode, mas pode ser, por exemplo, uma noção que é muito nova para nós, que é a ideia do Estado nas sociedades indígenas, por exemplo. Tá? Então, essa discussão sobre a existência de um Estado nas sociedades indígenas, isso talvez seja a grande contribuição nossa de brasileiros para o mundo e para a ciência política, né? Desenvolve. O que nós temos é que havia uma concepção de que o Estado só existiria enquanto entidade política em sociedades ocidentais ou ocidentalizadas. Né? Nós não somos ocidentais, nós somos ocidentalizados. O Ocidente, de fato, é a Europa. O que acontece é que estudos brasileiros feitos com indígenas, né, com populações indígenas, antropólogos, com grande respeito internacional, né, antropólogos brasileiros, foram nos mostrando com o passar do tempo que a noção de organização política também existia nas sociedades indígenas. Então a ideia de Estado, de fato, ela também é possível ser pensada nessas sociedades. Então se eu tenho um Estado, uma entidade política numa sociedade indígena, como funciona a atribuição de poderes e a participação da coletividade naquele Estado? Então é possível sim discutir democracia em outros espaços que não o Estado no modelo e no conceito tradicional como nós, né, viemos pensando a partir da formação dos Estados modernos europeus. Ok, a minha inquietude em algumas perguntas ela é quase meio epistemológica, no sentido de entender se democracia ela surge naturalmente ou se ela é um conceito que precisa ser cultivado. Dentro dessa situação que eu te pergunto, para a gente entender essa conceituação, a democracia ela acaba acontecendo e emergindo ou é necessário que se construa ela com força? Claro. Bom, duas coisas. Construir a democracia do nada é um pouco complicado. Tá? Os estudos que nós temos nos mostram que pessoas que não tiveram experiência de participação não sabem participar. E na medida que elas participam, elas levam, dependendo do espaço, por exemplo, estamos falando de conselhos deliberativos, uma pessoa comum que ingresse nesse conselho, ela leva cerca de 2 anos para entender o que ela está fazendo no conselho. Tá? Então nós precisamos de uma experiência, essa experiência não é curto prazo, não é um curso de formação que torna alguém com experiência democrática, mas é a vivência de uma democracia. Isso significa que sociedades que criaram situações democráticas, e essas situações não necessariamente estão ligadas ao governo, tá? Podem ser situações do dia a dia, por exemplo, uma discussão do bairro, uma discussão de sala de aula, uma discussão no ambiente familiar. Então, se nós passamos por experiências de gestão democrática, onde nós somos ensinados e aprendemos, experienciamos a participação, tá? Nós acabamos ingressando em outros campos da sociedade buscando essa participação também. Isso também ocorre no sentido contrário, onde sociedades que não tiveram experiências, grupos sociais para os quais não foi permitida a experiência democrática, eles não saibam reivindicar e ingressar. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, há um histórico muito recente de reivindicação pela participação. Então nós vamos ver isso na década de 70 e década de 80, essa reivindicação muito forte. Mas essa reivindicação que nós encontramos no Brasil, ela é resultado de sementes que foram colocadas ao longo dessas décadas de 70 e 80. Então existem movimentos muito importantes nas periferias, especialmente ocorrendo, que vão formar essa base de pessoas democratas e que têm condições de participar do jogo. E condições de apresentar um projeto de democracia. Porque a democracia ela também é uma disputa de projetos. Você pode disputar uma democracia e um modelo de democracia que, na verdade, não permite a democracia. É um conceito que começa a ficar cada vez mais complexo e eu acho que através dos exemplos a gente pode compreender melhor. Mas nós vamos falar sobre esses conceitos logo depois dos comerciais. Estamos falando sobre democracia participativa, com sociólogo, advogado, doutor em ciências políticas, Lúcio Lorde. Lúcio, é tão difícil assim compreender o que é democracia? Ela é um conceito assim tão complexo? Ela é, porque na verdade se faz vários usos da ideia de democracia. Então é possível pensar uma democracia de fato genuína, chamaríamos de democracia genuína,
a possibilidade das pessoas, todas as pessoas, participarem, exporem as suas opiniões, exporem as suas necessidades, né? E buscar a partir disso também expor um projeto ou uma alternativa para resolver os seus problemas. Então a participação democrática, genuinamente falando, ela seria um contexto onde as pessoas têm a liberdade, né? E essa liberdade implica também em você respeitar o outro, então de se fazer trocas e de construir coletivamente. Mas havendo então o respeito ao outro, mesmo que se discorde dele. O outro precisa ser incluído no plano democrático. Sempre. Ok. Há um aspecto muito interessante da democracia. A democracia não significa nunca, né, um consenso. Em regra, na história nossa, quando há consenso de fato, o que está por trás é opressão, né? O espaço da democracia, ou então a democracia de fato, a participação democrática... Ela é antagônica. Ela é antagônica, ela permite o confronto, o embate de projetos, a disputa, porque grupos sociais vivenciam de modo diferente a realidade social. Eu vou falar de uma experiência pessoal que eu tive para a compreensão desse conceito de democracia. Eu estava começando o mestrado na UFRJ e tinha um seminário para fazer na disciplina de economia. E eu precisava falar sobre como que o Estado se estruturava e dava condições de desenvolvimento econômico, estudando o caso de um país africano, do Brasil e do Japão. E assim, no início a gente não está totalmente preparado, eu precisava absorver os conceitos, material gigantesco para preparar para a semana seguinte, e na hora que eu terminei de conseguir entender mais ou menos os conceitos, eu não conseguia expressar da maneira que precisava fazer. Então eu usei uma alegoria. Eu entendi que o conceito de democracia, no caso participativa, significava que todo mundo iria se manifestar de alguma maneira, e ao manifestar-se dessa forma, ele estaria exercendo uma pressão no Estado, sabe? O Estado em si estaria sofrendo uma pressão. E essa pressão daria o contorno que o Estado deveria ter. Só que, e aí eu usei o caso do país africano que foi colocado na obra que eu li, que lá a estrutura de Estado é tão incipiente, é tão frágil, que qualquer pessoa pode comprar a decisão de um juiz facilmente. E a própria sociedade não vai questionar se o juiz foi comprado ou não, porque se aceita que isso aconteça. Então, não há espaço para desenvolvimento econômico, porque se alguém constrói, por exemplo, uma fábrica, chega alguém que quer se apropriar da fábrica, quer roubar ou quer destruir a fábrica, ele compra a justiça, ele compra o executivo e ele destrói. Então, ninguém faz investimentos, não há como ter desenvolvimento econômico. Esse é um conceito. Outro conceito seria o conceito do Japão, onde as pessoas, as organizações, elas também vão querer se apropriar do Estado, né? Só que o Estado, ele constrói espaços de diálogo coletivo e institucionalizado com todas as organizações que querem se apropriar dele, das suas decisões. Então, as decisões são todas tomadas sempre no coletivo, não há um poder para ser decidido por um ordenador de despesas, por um chefe. Sempre passa por uma decisão microcolegiada que seja, para poder fazer. Então, vamos lá, se o Estado é uma pirâmide, no país africano, as pessoas iriam capturando e transformariam aquilo num monte de pedaços. No Japão, como há uma solidez institucionalizada, há a influência de membros da organização que tentam aproximar essa pirâmide dele. Só que o Estado sempre é inteiro, então ele se desloca um pouco mais para um lado, se desloca um pouco mais para o outro, mas ele permanece coeso. E o caso do Brasil, o material que eu estava estudando mostrava que era vamos dizer assim, um meio termo, onde a gente tem uma estrutura de Estado relativamente sólida, que sobrevive, mas a gente lida com um jeitinho, onde algumas pessoas podem se beneficiar mais do Estado do que outras e a gente aceita isso como normalidade. Eu era um garoto, jovem e tolo naquela época, diferente do que hoje, que eu sou apenas tolo, e o professor gostou muito da explicação. Foi a maneira como eu consegui conceber o conceito de democracia. Essa é uma alegoria que as pessoas podem usar para entender o que é democracia? Elas podem, com certeza, né? A ideia de democracia, e principalmente democracia participativa, se eu for te dar um conceito,
tá? Esse conceito sempre vai estar amarrado a um período histórico ou uma concepção. Ou seja, você só conta sobre a democracia a partir do fato já ter ocorrido. Apesar de ser um conceito em construção, como você falou, ele só se constrói depois que ele aconteceu. Claro, porque existem muitas narrativas, né? Existem muitos discursos sobre o que é democracia. Em regra, a democracia ela é uma construção. E ela é utilizada enquanto conceito por grupos que buscam se apropriar, de fato, como você disse, do Estado. Do Estado, nós, ocidentais e ocidentalizados, temos o Estado como centro. A nossa vida é o Estado. Eu estou vivo aqui porque o Estado disse que eu estou vivo. Eu nasci porque o Estado reconhece meu nascimento. E eu só estarei morto quando o Estado reconhecer a minha morte. Tá? Menos no Facebook, que você vai permanecer vivo. Pois é. Acontece então que o Estado ele é o centro da vida da nossa sociedade. Tá? A democracia ela é uma das narrativas que nós temos para dizermos, né, que o Estado é legítimo, que o Estado faz o que tem que fazer e por isso devemos reconhecer o poder desse Estado. Então, em determinado momento em que o Estado passa por crises de legitimidade, aparece o conceito para nós, no Ocidente, tá, e ocidentalizados, aparece o conceito de democracia participativa, como um instrumento, um discurso que visa, de fato, legitimar um modelo de governo. Entendi. Ou seja, democracia é aquilo que quem tem poder diz que é democracia. Exatamente. Então, vamos agora para um exemplo de democracia básico para a gente começar a construir e entender esses diferentes modelos. Você trouxe essa imagem. O que ela remete? Essa imagem ela remete ao que seria o modelo mais puro, em termos conceituais, do que é democracia participativa. Você pode ver que na organização das pessoas, e essa foto é uma foto livre, disponibilizada pela internet, tá? São pessoas do interior, então nós não estamos no grande centro, o que propicia, na verdade, um pouco mais da convivência, já que a participação democrática, ela significa você reconhecer no outro a capacidade de se expor, de dar opinião. Tá? Então ali você vê que as pessoas estão sentadas numa roda, elas falam, você não tem um palanque, não tem um lugar mais alto de elevação para alguém que vai falar, então não existe um poder consolidado. Questões tabus, como por exemplo, a voz dada ao homem branco em relação ao homem negro, ao homem em relação à mulher, essas questões influenciam esse espaço de jogo democrático? Esse jogo democrático que você tem aí nesse espaço são pessoas que estão numa roda, elas conversam, tá? Então veja, não estão todos voltados para uma posição. Entendi. Tá? Então todos conseguem se ver, sim, se olhar e todos estão identificados, eles conseguem falar. É uma comunidade pequena, onde as pessoas conhecem a própria realidade. Si. Okay. Exatamente, e eles reconhecem, então a partir dessa convivência, eles reconhecem as dificuldades que o outro tem e reconhecem a legitimidade do outro no momento que ele oferece a sua vivência dizendo, olha, isso aqui é um problema, isso tem que ser resolvido. Entendi. Ou seja, não é uma questão de escolha de um líder, de um modelo, nem é a questão de você ter o mesmo poder para todos, mas um espaço de exercício livre de poder. Isso, inclusive, na base. Exatamente. Isso é democracia de fato. Democracia participativa de fato é isso. Você não tem uma liderança, não tem alguém que fale por você. Todos juntos, né, vão diagnosticar o que está acontecendo e vão construir coletivamente uma alternativa. Cooperativas, organizações cooperativas, elas remuneram, elas distribuem o que sobra do dinheiro que entra e o dinheiro que sai, as sobras do seu fluxo de caixa, que numa empresa tradicional seria chamado de lucro e na cooperativa é chamado de sobra, elas são distribuídas às pessoas de acordo com o volume de atividade cooperada que elas têm. Por exemplo, se é uma cooperativa de trabalho, é o quanto cada um trabalhou. E na hora das decisões, as decisões são tomadas sendo um voto para cada pessoa. É uma forma de estruturar uma organização, uma empresa democraticamente? Depende, porque isso é muito mais uma democracia por procedimentos do que de fato a democracia participativa. Porque se o trabalho das pessoas, se o limite da participação é votar num projeto ou em outro, a pergunta é, elas participaram na elaboração desse projeto? Eu acho que depende de cada cooperativa, mas em muitos casos, principalmente em comunidades menores, elas participam sim, elas discutem coletivamente, pegam ideias das pessoas sobre as possibilidades de investimento, de construção, até que se torne um patrimônio
atrativo o suficiente para que algumas pessoas deles queiram se apropriar. Né? Aí talvez eu possa modificar. Mas eu acho que sim, eu acho que cooperativas em alguns estágios, principalmente iniciais, elas são bem democráticas, nesse sentido de democracia que você está colocando. Uhum. Mas você falou sobre democracia por procedimentos. E aí nós temos aqui uma outra figura que remete a ela. Explica pra gente esse conceito. Essa é a democracia que nós estamos mais acostumados. Então, aquele momento em que você discute no sua roda de amigos, ou no espaço da universidade, ou no espaço da escola, ou no ambiente de trabalho, você discute um projeto A ou um projeto B. Os projetos chegam fechados para você. O público que participa nessa decisão, eles não vão trabalhar na elaboração dos projetos. De fato, eles não se reconhecem no projeto em si, mas eles vão optar por A ou B. Então, eles estão participando? Estão, mas eles estão escolhendo projetos fechados. Por exemplo, quando a gente vai a uma eleição, né, e escolhe candidatos que os partidos nos oferecem. Então, nós não criamos aqueles partidos, nós não criamos aqueles candidatos, nós não criamos aquela agenda do partido de temas pertinentes ao partido. O programa político do partido nós não criamos, nós escolhemos ou um ou outro. Então essa é a democracia por procedimentos e é o que nós estamos mais habituados a fazer. É uma democracia, mas ela de fato é bastante limitada se você pensar em comparar isso, né, com o exemplo anterior onde você tinha uma democracia participativa. Que você, se discordasse de alguém, poderia espancar ela e colocar a sua opinião. No caso anterior, pessoa... Eu tô fazendo piada com coisa muito séria, porque pelo menos nesse contexto em que a gente trabalha aqui, as polarizações estão levando as pessoas a se espancarem. Mas elas não vão participar do Congresso, elas não têm voz, elas estão fazendo isso dentro de uma democracia por processos, onde elas são cooptadas a comprar o projeto de poder de um ou comprar o projeto de poder de outro. Exatamente. Agora, existe uma coisa muito interessante nesse caso aí, existe uma predisposição. No caso, na sua referência, existe o eleitor. Tá? Esse eleitor ele tem um papel muito limitado. Então, ele tem a democracia que nós vivenciamos no Brasil, essa de eleição para presidentes ou no caso dos governos municipais, né? Vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes e governadores do estado, é uma participação bastante limitada. É o que nós chamamos de participação por procedimento, de fato. Entendi. Tá? As pessoas elas são chamadas a legitimar um processo. Então, elas vão depositar o voto. Claro que discutimos sempre que a maioria está escolhendo, mas a maioria escolher não significa, de modo algum, que você tem uma democracia. Porque a escolha da maioria pode ser, por outro lado, a opressão sobre as minorias. E uma opressão sobre as minorias é justamente o oposto de uma democracia. Então você pode ter procedimentos participativos, né, limitados, como no caso das eleições, e de fato o que está por trás é ser um atentado à democracia participativa. Entendo. A democracia participativa, no caso, como ela se diferencia do conceito de democracia por processo? A democracia participativa, representativa, no caso, representativa, essa aqui, é um momento em que você escolhe, a partir da sua base, representantes seus. Tá? Em regra, os vereadores são exemplo disso. O vereador vai ao meu bairro, eu conheço ele é alguém do meu bairro, da minha realidade, é alguém que vem discutir constantemente. A própria candidatura dele e a escolha de um partido para ele se candidatar é uma decisão da base. Da colegiado. Exatamente, uma construção daquela base. São as base. pessoas que vão financiar a campanha dele, que vão se propor a fazer boca de urna, que vão tentar conseguir votos, então elas participam também da construção discursiva desse candidato. Pode ser, mas pode ser, por exemplo, uma comunidade de periferia, onde passa por um processo de marginalização ou de violência, e lá aparece uma liderança, né? E essa liderança ela é apoiada pela coletividade para uma candidatura e consegue se candidatar. E na medida que ela se candidata, ela bota no bairro, o comitê dela está no bairro, a secretaria desse vereador está no bairro e ela constantemente faz essa troca. É o caso da Marielle no Rio de Janeiro? Não sei se da Marielle, é muito difícil citar alguns exemplos, né? Porque na verdade, depois que as pessoas são eleitas, elas acabam se distanciando da base. O sistema político, ele acaba distanciando. Esses candidatos, esses eleitos, voltam a aparecer na base na época de eleição como candidatos. Tá? Então, na verdade, a democracia representativa ela é uma possibilidade. Porque nós temos, por exemplo, e essa democracia representativa ela ocorre historicamente desde Roma, aí sim. Tá?
você tem desde Roma a representação. Grupos sociais são representados dentro do Estado. Entendo. Para nós hoje também, grupos sociais são representados dentro do Estado. O problema que nós vivemos hoje é que os partidos políticos têm se constituído cada vez mais numa barreira entre o que é a população, né, que vai eleger os seus representantes, e o que de fato é o papel desse representante quando eleito. Entendo. E também o reconhecimento, a questão da identidade do indivíduo em relação à proposta partidária. Por exemplo, nesse momento histórico, uma das questões que mais emerge nas mídias sociais são pessoas que dizem que o discurso de um dos candidatos exclui direitos de trabalhadores, exclui condições de existência digna das minorias, faz ameaças, incita pessoas a serem violentos contra minorias. Há esse discurso e há pessoas que se encaixam nas identidades, nos perfis das pessoas que são agredidas pelo discurso do candidato, mas mesmo assim elas defendem, porque elas identificam esse candidato com uma outra configuração, né? Então há também esse problema na questão da representatividade. De repente você mora no interior, mas você quer votar como alguém que mora na capital. Exato. Um dos problemas do Brasil, no caso eleitoral do brasileiro, é que nós somos o que a gente chama de personalistas, né? A pessoa do candidato, a figura, a caricatura do candidato, ela fala mais alto que o partido. O meme fala mais alto do que a proposta. Então, em regra, nós não estamos preocupados, o eleitorado brasileiro não está preocupado em votar no partido como concepção ideológica, já que os partidos deveriam ter, né, cada um a sua concepção ideológica e o seu programa político partidário, tá? Os seus temas que seriam centrais se fossem governos. Essa discussão nós não temos. Então, a gente trabalha sempre em cima do marketing, o marketing da figura do candidato. Então, eleição após eleição, nós vamos maquiando o candidato, mudando algumas falas dele, cortando, editando a fala dele para tornar uma figura mais agradável pelo público. Uhum. Um candidato à presidência da República, ele não se forma do dia para a noite. E ele também não é o que ele quer ser simplesmente. Ele é resultado de um monte de estudos, um volume muito grande de estudos, do que nós chamamos de marqueteiros, né? Especialmente os Estados Unidos produzem isso muito. No caso do Brasil, nós temos contratado marqueteiros norte-americanos, mas nós temos bons marqueteiros brasileiros que levantam dados na população para verificar qual é a aceitação do candidato. Que tipo de candidato aquele público votaria. E aí o discurso do representante daquele perfil se constrói para atender às necessidades daquele grupo de consumo, de identidade, vamos dizer assim, mesmo que sejam bizarras. Você vende um candidato. Ok. Tá? Agora, esse candidato, o que você vende para o eleitor, não está de fato relacionado e não existe compromisso após a eleição. Tá? Uma coisa são as propagandas e as promessas e as caricaturas e imagens e hinos e músicas e tudo mais para a propaganda eleitoral. E os símbolos? Os símbolos. Outra coisa é o que acontece de fato depois de eleito. Assim também dá para se pensar que uma coisa são os candidatos e os seus partidos. Outras são os usos que a coletividade, grupos e pessoas de modo individual ou coletivo fazem desses candidatos. Em regra, se existe um eco na sociedade, né, se algum tema mais polêmico ele ganha eco e ele encontra pessoas que são adeptas a isso se amplia, né? Por outro lado, outros temas que podem ser bastante pertinentes, inclusive, eles são silenciados, porque não encontra eco nessa coletividade. Uhum. Então, se hoje você diz, e hoje as mídias nos dizem de fato, que existe uma discussão superficial por parte do eleitorado, o que de fato está em jogo é um eleitorado que não sabe o que é democracia. Então, na história do Brasil, de fato, apesar de nós estarmos esse ano comemorando 30 anos da Constituição Federal, né, de 1988, apesar disso, essa Constituição Cidadã, ela não teve grande sucesso, ou ao menos não teve o sucesso esperado, de constituir de fato uma sociedade democrática. Há uma limitação muito grande, uma vivência cotidiana de uma limitação, seja pelo medo da violência, seja pelo medo da incerteza no que diz respeito ao futuro, seja pelo medo do fracasso pessoal diante de uma sociedade cada vez mais exigente e com cada vez menos oportunidades,
né? Isso tudo tem desembocado nessas coisas que a gente vê aparecendo de fato nas mídias sociais. E que acabam sendo as condições das pessoas para perceberem o que é democracia. Esses elementos que você está colocando, eles são as formas que as pessoas, de modo geral, conseguem compreender sobre o que é o processo democrático. Se eles não sabem o que é democracia, são esses fatores que eles apresentam nas mídias sociais, esses elementos que eles trazem nas mídias sociais, que permitem a gente compreender o que eles conhecem, e a partir dali a gente pode discutir o conceito e talvez esclarecer um pouco mais as pessoas. Então é importante que a gente trabalhe sobre eles. Nós vamos trabalhar sobre eles só no próximo bloco. Conforme está explicando o nosso entrevistado, o conceito de democracia é de difícil compreensão e precisa ser contextualizado. Então, nesse momento, nada melhor do que a gente olhar para a situação brasileira para poder entender a nossa situação democrática e como é a nossa democracia nesse momento. E aí eu queria te convidar, Lúcio, para assistir esse vídeo que, de certa forma, ele é ilustrativo desse momento histórico. Vamos lá. E a luta vai continuar. Um abraço. Aquela assim, ó. Dilma vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto e os vagabundos do PT. Com a consciência do povo brasileiro, eu voto sim. Digo ao meu estado de Roraima e aos médicos brasileiros, sim, contra a corrupção. Um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele, sem volta. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lucimar. O meu voto é contra o prosseguimento do processo de impedimento da senhora Presidente da República. E quem vota assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, você é um gangster. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, Contra o comunismo. dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Que a partir de amanhã, segunda-feira, Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o nosso povo brasileiro. Eu voto a favor. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Esse vídeo, ele pega momentos épicos da votação, simbólicos, né, da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Pessoas que eram favoráveis ao processo de destituição ou pessoas que eram contrárias ao processo de destituição se uniram em conceituar isso como um espetáculo de horror. Vários dos personagens que estão aí, logo depois, tanto de um lado quanto de outro, apareceram nas páginas policiais e nas notícias sobre corrupção e crimes de toda a ordem que eles cometeram.
Nesse dia, na polarização havia uma unanimidade. Ninguém estava satisfeito com os eleitos, porque eles não agiram com o decoro que o imaginário da população esperava. Dá para existir democracia quando não se acredita mais na possibilidade de ser representado? Muito boa pergunta. Na verdade, são coisas bastante diferentes. O que ocorreu ali é um show, né? Os deputados, na medida que eles estão na representação, nesse trabalho, eles têm uma proteção. Eles podem se instigar, eles podem fazer várias coisas, né, que para nós no cotidiano seriam crimes, para eles não são. Então esse modo de se tratar faz parte do modo deles trabalharem. Nós tivemos outro processo de impeachment anteriormente, né? Nós tivemos esse caso do Collor, mas as mídias sociais não existiam, nós não tínhamos nem internet. Então, uma outra situação, e a TV fazia um controle maior, fazia uma limpeza para nós. Então, isso não acontece aqui. Mas isso, e essa falta de credibilidade que as pessoas têm hoje nesse modelo de governo, talvez seja o primeiro passo necessário para uma democracia, né? Então, diferente da gente imaginar a democracia está passando por crise, talvez ela nunca tenha estado tão forte. Porque, veja só, o fato das pessoas não se envolverem na política é muito bom para quem depende da política para viver, que é o caso dos profissionais da política, senadores, deputados e tantos outros que vivem da política, né? Então, quanto menos a população se envolver na política, quanto mais elas disserem não gosto de política, política é um lugar de bandido, de corruptos, de gente que não presta, esse discurso é muito positivo para quem é político, porque só vai voltar 4 anos depois para pedir mais uma vez o voto. E as pessoas não terão muitas opções em quem votar, não conhecerão muitos nomes. Sim. Né? Então isso é muito bom para manter a estrutura como ela está. Por outro lado, o fato das pessoas não reconhecerem nesses candidatos, né, a sua representação de fato, não estarem felizes com esse modelo, pode nos propiciar experiências novas de participação. Então imagine um grupo de bairro, moradores de bairro, que não confiam mais nos seus vereadores e que comece a discutir, fazer mutirão e criar alternativas a partir dali. Vamos colocar mais especificamente os grupos de WhatsApp, que é um processo de interação que juntam pessoas de várias de comunidades, como por exemplo grupos de família, grupos de uma cidade, ou pessoas que se identificam com alguma característica e juntam pessoas do Brasil todo, e dentro desses grupos eles acabam escolhendo algumas narrativas que vão ser aproveitadas pelos candidatos. Por exemplo, o candidato Jair Bolsonaro, ele se caracterizou por falar nas entrevistas dele sempre as coisas que viraram meme há pouco tempo antes. Aquilo que a gente vê nas redes sociais que é absurdo, pouco tempo depois é absorvido pelo candidato como se fosse uma verdade. Entende? E isso é abastecido pela capilaridade dos grupos dele, que se suplantaram, por exemplo, a toda a estrutura que o Alckmin tinha criado de ocupar espaços na televisão. Ele acabou indo para o segundo turno e Alckmin não. Claro. No entanto, tem que pensar que os candidatos, né, na medida que eles se tornam candidatos presidenciáveis, eles carregam consigo uma experiência muito grande. A política tem uma inteligência, tá, que nós não conhecemos. Em vários momentos na história desse país, nós pensávamos que determinada decisão política era equivocada e ela se mostra depois frutífera. Tá? Então existe uma inteligência entre os candidatos, entre os próprios gestores políticos, entre os políticos, propriamente falando disso, que foge muito à nossa capacidade de compreender. Quando um candidato à presidência da República ele fala em público, né, isso acontecia desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, que falava muito mal em público e era uma mente brilhante, mas quando ele fala em público, nós temos cada vez mais um controle. Tem pessoas que estão da própria equipe que filmam, que chamam ele para conversar sobre essa fala. Então os candidatos, quanto mais eles aparecem em público, mais esse discurso vai sendo mudado. Porque vai colocando elementos no personagem que ele representa e ele fica obrigado a representar esse personagem, senão não está no espaço de liderança. Claro, e em contra-eco. Essas falas são medidas. Tá? Então, na medida em que um candidato aparece num palco e ele fala, tá? A fala dele encontra eco, isso é medido. Então, se ela encontra eco e ela tem sucesso nesse eco, por que não falar mais? Por que não explorar mais aquilo? Mas você está falando, nesse caso, de manipulação de massas. Você está falando, nesse caso, de
uso de táticas discursivas e de marketing que destoam da essência do candidato para conseguir votos. Isso é normal dentro de uma democracia participativa, de uma democracia representativa? Nós estamos numa democracia por procedimentos. É isso que nós temos. Então, nossa capacidade de participar é bastante limitada. Nós já tivemos uma experiência mais ampla. Para você ter ideia, quando chega a final da década de 90, nós temos diversos conselhos no Brasil, conselhos da criança e do adolescente, conselhos municipais de educação, saúde e assim por diante. Tem conselho escolar, tem conselho em todos os espaços da vida social. E nós estamos vinculados a sindicatos. Tá? Então, se você observar a década de 90, de cada 3 brasileiros adultos, 1 é ligado a algum tipo de associação. Isso foi se perdendo. A participação das pessoas no sindicato caiu muito. A participação das pessoas nos conselhos, ela caiu muito. E a gente acaba tendo uma figura, uma pessoa que participa de 3 ou 4 conselhos. Tá? Isso faz com que tenha existido um momento de participação intensa, década de 90, tá? Grandes projetos. Depois a gente passa por um período de uma certa estabilidade e vamos reduzir a nossa participação. Então o que nós estamos vivenciando hoje é uma participação menos efetiva da população e não é a participação só no governo, a gente vê o governo, tá? Mas ele é só a ponta. De fato, nós não estamos participando da nossa coletividade. Veja, tempos atrás nós tínhamos conselhos que com a população, junto com a polícia militar, discutiam alternativas de segurança. Tá? Esses conselhos eles acabaram sendo, em todas as áreas de políticas sociais, eles acabaram sendo institucionalizados e viraram só um espaço para carimbar e assinar. E os conselhos não têm mais feito o espaço deles, nem de fato sido instrumentos de participação democrática. Mas também não há um quê de autoritarismo entre as pessoas que ocupam o espaço de agente do Estado, os comandantes, os prefeitos, as pessoas que têm o poder público na mão, de não querer ouvir esses conselhos e já influenciar para esvaziá-los, para aniquilá-los e transformá-los apenas numa questão burocrática? Não, eu não percebo que essas pessoas que estão na gestão tenham de fato maldade. É complicado a maldade, talvez uma coisa meio maquiavélica, assim, de dominar o poder. E Maquiavel foi maravilhoso. Eu gosto de algumas coisas. O que acontece é assim, existe um processo que é a institucionalização da participação. A democracia radical, que é o que nós estamos falando de fato muitas vezes, aquela participação do bairro, aquela deliberação pública, né? Essa radicalização da democracia ela é muito importante. Mas na medida que criamos conselhos, nós vamos institucionalizando. Então aquelas mulheres que iam para frente da prefeitura bater panela pedindo creche para os seus filhos, elas passaram a demandar dentro dos órgãos, né, institucionalizados. E os gestores passaram a dizer que aquela manifestação coletiva não tinha mais tanta legitimidade, porque agora existem canais institucionalizados que podem falar em nome delas. E o judiciário aparece também para fazer isso. E a imprensa compra essa situação. A imprensa faz o seu papel, porque ela também vive de vender coisas, né? Mas o que acontece é que esse processo de institucionalização da política... Você vai explicar logo depois dos nossos comerciais. Conversando sobre democracia participativa com o Dr. Lúcio Lorde, eu te interrompi no momento anterior. Quer terminar a colocação? Claro. O que nós verificamos nos últimos tempos, então nas últimas 2 décadas com certeza, foi essa institucionalização da participação, né? Ou seja, só pode demandar a partir de alguns canais que o próprio governo controla, a própria máquina estatal controla. Então nós acabamos esvaziando possibilidades alternativas de fato de construir a democracia participativa. Eu entendi. Eu acho que o pessoal de casa agora, acompanhando todo o discurso, ele consegue entender que democracia é a construção institucional, inclusive, do Estado, que inclui a participação das pessoas em maior ou menor intensidade. Mas no discurso político, no discurso de representatividade, sobre os grupos que querem ocupar os espaços de poder, nas mídias sociais hoje, há um exemplo de democracia que é também visto como um exemplo de ditadura. E ele se representa por esse vídeo aqui.
Lúcio, como o vídeo mostrou, a Venezuela passou por uma série de instâncias institucionalizadas de consulta popular, com eleições, com referendos, na qual houve espaço de representação. Nesse sentido, ela usou de instrumentos da democracia. Por outro lado, no Brasil, hoje é quase proibido você dizer que a Venezuela é uma democracia. É necessário falar que é uma ditadura. Como que a Venezuela é uma democracia? Como que se caracteriza o conceito de democracia participativa num caso como esse? A Venezuela, nesse caso, está igual ao Brasil. Não é uma democracia participativa de fato, propriamente dita, mas é uma democracia por procedimentos. Existem procedimentos nos quais a população é chamada para participar e legitimar ou não, né, um modelo de governo, um partido político, uma ideologia. Então, é uma democracia, sim, dentro da sua limitação, né, que é o que nós conseguimos via procedimentos. Eleições são um exemplo de uma democracia onde as pessoas participam, mas com a participação bastante limitada. É o que nós também fizemos. O problema da Venezuela, e por isso hoje há uma crítica, né, do Brasil a respeito da Venezuela, é que não agrada a outros governos. Né? Independente do que acontece dentro da Venezuela, a crise que a Venezuela passa hoje, economicamente, sobretudo, é em função dos embargos que outros países fazem à Venezuela. Né? Então, de fato, legitimidade hoje, em termos de legislação interna, esses procedimentos têm, como nós também temos legitimidade, seja no impeachment, seja nas eleições. Tá? Uma outra coisa são as relações que outros países estabelecem conosco, que somos latino-americanos. Então, nesse caso, o jogo, a cena política nossa, depende muito de interesses não só da população, mas de interesses de fora. Né? E no caso da Venezuela, do petróleo. Exatamente, tá? Mas o que acontece, se nós formos olhar o que está por trás da eleição de muitos partidos, no Brasil também, são grandes investimentos de grandes empresas, de grandes grupos econômicos que veem em um ou em outro governo vantagens. Isso, então, para encerrar, eu acho que a gente poderia trabalhar finalmente o conceito de democracia participativa da seguinte maneira: as pessoas precisam se sentir representadas e elas precisam de instâncias para que a sua voz se coloque. Elas não precisam necessariamente ser deputadas, mas elas precisam que o Estado as ouça. Dentro desse conceito, como dá para ser democrata se existe discursos de ódio às minorias, de desqualificação das minorias? Muito bem. A democracia, necessariamente, ela precisa abrir espaço para que as diversas vozes sejam escutadas. Só existe construção de um projeto democrático se esse projeto não oprimir outros grupos. Então, a construção democrática, ela precisa de uma abertura, do reconhecimento da legitimidade dos diversos grupos sociais, sobretudo das minorias. Lúcio, obrigado pela entrevista. Eu acho que ela esclarece bastante coisas. Pessoal de casa, nossa mensagem de hoje é a seguinte: democracia participativa é um processo que se constrói historicamente e que demanda da representação de todos os grupos sociais, inclusive as minorias. Grupos, discursos que eliminam a participação das pessoas, seja de um grupo ou de outro grupo nesse momento polarizado, eles não permitirão a construção de um Estado de fato democrático, onde as pessoas possam, de fato, terem voz para poder se representar. Então, quando falamos em democracia, precisamos ter esse conceito, porque ele é necessário para que viemos a construir conjuntamente esse ideal de organização do Estado, esse ideal de convivência na sociedade. Como mensagem positiva fica o que o professor Lúcio falou.
talvez essa experiência tensa agora seja importante para que cada um de nós aprenda como participar democraticamente. E isso combina com a mensagem que eu sempre falo. Precisamos aprender mais. Cada um de nós é igual ao outro, tem o mesmo valor social, mas nós precisamos melhorar cada um de nós como pessoas. E para a gente melhorar como pessoa, nós precisamos aprender. Se nós aprendemos algo novo hoje, nós nos tornamos melhores do que nós éramos ontem.